com vocês? Bom, já fiz o vídeo para vocês falando sobre a identidade, sobre quando o inimigo mexe no nosso emocional, E hoje eu vou falar para vocês, dentro daquilo que a gente já conversamos anteriormente no vídeo de ontem à noite, sobre a religiosidade, que é uma das armas terríveis que o diabo usa muito dentro da própria igreja para combater a própria igreja. Gente, eu vou falar do período que eu entrei na religiosidade, mas antes disso vamos falar mais um pouquinho do que é a religiosidade. A religiosidade, vamos pegar os religiosos, vamos pegar, para falar um pouquinho da religiosidade bem rapidinho, vamos falar dos fariseus enquanto Cristo estava aqui. Os fariseus eram pessoas que seguiam a lei, faziam tudo direitinho, né, segundo a lei, mas não tinham amor ao próximo, a ponto deles recriminarem a Cristo de uma forma muito forte, porque Cristo estava curando no sábado, a ponto deles, em vez de celebrarem, né, porque uma pessoa, várias curas assim, que as pessoas estavam há anos naquela situação, e para eles não fazia a menor diferença. Para eles o que importava era que Cristo estava curando no sábado, e que aquilo era errado e que não devia e tudo mais, ao invés de se maravilharem. Mas enfim, o religioso, né, ele faz também, vão ainda lá para a época de Cristo, como aquelas pessoas fizeram com a mulher adúltera. O religioso, ele é tão firme naquelas regras que ele está seguindo e ele se acha muito santo dentro daquilo. Tem profecias até que falam contra os religiosos, que a gente já colocou aqui no dia de segunda-feira. Você olha lá, os excluídos, eu botei uns títulos bem assim, porque são mais de um vídeo, que é só com leitura bíblica, para você identificar eles. Procura na capinha, Novo Céus e Nova Terra, porque você vai achar eles lá, ok? Você vai achar exatamente isso que eu estou falando. O religioso, ele é aquele que, como a mulher adúltera que eu estava falando, ele vê o pecado do outro, mas ele não consegue reconhecer que nele também tem pecado, só muda o nome. Então ele apedreja aquele que tem pecado, que ele está vendo em pecado, aquele que de repente estava indo bem, ele está aplaudindo, de repente a pessoa cai. O religioso, ele não pega e estende a mão e fala: levanta, eu vou te ajudar. Ele ajuda a tacar pedra naquela pessoa para que aquela pessoa morra, porque ele se acha mais santo do que aquela pessoa. Como se a pessoa, por ter tido aquela queda, fosse super profana, gente, me perdoa o barulho do avião, e ele fosse mais santo do que aquela pessoa, porque aquela pessoa teve aquele escorregão, tropeçou. Ah, eu sabia que tinha alguma coisa ali. Um dia o negócio ia acontecer. Isso é muito típico do religioso, porque ele tem malícia. Falamos então já junto da religiosidade e do religioso, ok? Do perfil religioso. E como as pessoas entram para isso? As pessoas entram para a religiosidade porque elas são ensinadas que regras e doutrinas, sem elas perceberem, tá? Normalmente elas entram muito na religiosidade, na inocência. Eu entrei para a religiosidade, por exemplo, vou dar um exemplo da minha história, ok? Teve uma época que eu estava entrando em depressão. Quem já entrou em depressão sabe que desde o período que você está entrando, você está no meio, você está saindo, é um período muito sensível. As pessoas que nunca tiveram depressão não conseguem entender, mas é um período muito sensível em que a pessoa fica vulnerável emocionalmente, psicologicamente. Ela pode fazer coisas absurdas. Eu me lembro que na época eu virei quase que um fantoche, né? Quase não, eu virei um fantoche, porque emocionalmente você precisa de aceitação. E o que acontece com pessoas religiosas? A mesma coisa. Para ele ser aceito como uma pessoa que os outros olham e falam: esse daí é de Deus, ele começa a fazer coisas que estão dentro de rituais e leis humanas. Se eu lembrar, vou colocar aí para vocês algum versículo. Mas entrem, por favor, gente. Entrem, porque não vai dar, porque é muito vídeo que eu estou fazendo. Entrem, por favor, lá nos vídeos de Novos Céus e Nova Terra e procurem os excluídos e que você vai ver os religiosos, você vai ver exatamente isso que eu estou falando lá nas profecias, que são pessoas que vão passar pela tribulação. Quando eu entrei na religiosidade,
eu comecei a deixar de fazer coisas que eu gostava e que não tem nada a ver com pecado. Por exemplo, eu gosto de, óbvio, ouço músicas cristãs, mas existem gêneros musicais que eu gosto e não são considerados santos para algumas pessoas. Por exemplo, o folk cristão. Eu gosto do folk cristão, tá? E tem pessoas que não respeitam o seu espaço e tentam, que normalmente são as pessoas religiosas, que tentam fazer você seguir aquele padrão de regras e não se importa se vai estar... A religiosidade, na verdade, não são nem as pessoas. A religiosidade, ela não se importa com a sua identidade. Ela tenta padronizar. Porque ela precisa padronizar. Eu já falei para vocês no vídeo anterior, vocês tenham cuidado. Porque na sua identidade, naquilo que você é, o que é a sua identidade? É o jeito que você, sei lá, gosta de pentear o seu cabelo. É tudo que você gosta, que não tem nada a ver com o pecado, que não está escrito na Bíblia que é pecado. Porque quando entra pecado na nossa identidade, é uma deformação na identidade que está ocorrendo, ok? A gente tem que saber separar isso. Vocês veem aqui os vídeos de domingo, de propósito, eu coloquei para vocês o quê? O que nos impede de entrar no reino dos céus. São coisas que, se tiver na nossa identidade, a gente tem que tirar, porque é maligno, não pertence à nossa identidade e fere a nossa comunhão com o Espírito Santo. Mas voltando, a religiosidade, ela pega coisas que não são pecado e dizem que é pecado. E isso vai fazendo que você tire da sua identidade aquilo que você é, a ponto de você se tornar um ninguém. Então, a própria religiosidade vai e te molda conforme aquilo que ela acha que você deve ser. O resultado disso é muita inveja. Pessoas religiosas, infelizmente, tendem muito para inveja. Muita insegurança pessoal, porque isso também faz parte também da inveja, tá? Muita, como eu posso dizer, muita repressão. Pessoas que, infelizmente, ou são muito santas, como a gente já falou num vídeo aqui também, ou são muito profanas, mas elas não conseguem entender também, tem umas que não conseguem enxergar e entender o porquê que isso está acontecendo. É por causa do ensinamento que foi errado, a culpa não é nem das pessoas, eu não culpo as pessoas por isso. Tanto é que eu entrei também na religiosidade, e a repressão, que a pessoa se sente reprimida de uma certa forma e ela reprime outras pessoas. É muito comum você ver um religioso falando assim: olha, se eu não posso, porque fulano pode fazer isso e aquilo, então também eu vou fazer isso e aquilo. É muito comum você ver isso no religioso, porque a religiosidade, nesse sentido que nós estamos falando, da explicação que eu dei lá no início, porque a religiosidade, para quem é do mundo, é diferente para nós que somos cristãos evangélicos, tá? É totalmente diferente. A religiosidade do mundo, para eles, é simplesmente a religião, né? E outras coisas. Pra gente, não. Pra gente, a gente vê a religiosidade de uma forma diferente. Então, a religiosidade, quando tá no meio cristão, ela te desprende de Deus e da vontade de Deus. Porque ela te prende... Me lembrei de Saul. Saul é um exemplo perfeito. Ela te prende à vontade do homem. Saul, por exemplo. Saul, ele não se importava com a vontade do Criador. Ele se importava em seguir regras. As regras e ser bem visto pelos homens. E tanto que ele fala para Samuel. Ele tinha acabado de fazer uma coisa errada. O Criador falou para ele que não era para ele fazer aquilo. E ele fala, tudo bem, não, tudo bem, tudo bem. Só faz isso e aquilo, vamos continuar seguindo o ritual. Porque para o religioso o que importa é o ritual. Se o próprio Criador falar contra aquele ritual que a pessoa está fazendo e falar, olha só, isso para mim aí não é... E o Criador tem falado isso, gente. Por exemplo, da mesma forma que existem pessoas que estavam querendo apedrejar aquela mulher adúltera, da mesma forma existem pessoas hoje religiosas no nosso meio que apedrejam pessoas que caem em pecado, como se as pessoas fossem, como posso dizer, tivessem que ser o que nem ela é, entendeu? O que nem ela consegue ser. Porque todos nós temos pecado. Eu não me canso de falar isso. Só muda o nome.
Só muda o nome, só muda a intensidade. É claro que existem pessoas no nosso meio que brincam no evangelho, mas existem pessoas que tiveram queda, gente. Você e eu podemos cair a qualquer momento. A palavra fala: aquele que pensa estar de pé, cuide-se para que não caia. Ou seja, isso pode acontecer com qualquer pessoa, mas o religioso, ele é tão santo e tão puro que o pecado dele é quase inexistente, porque as regras que ele segue é como se anulasse a graça, e agora as regras dele é o padrão de santidade dele, assim como para os fariseus. A lei era o que valia. E o amor ao próximo, a ponto de dele ir para cima com toda a força para cima daquele que caiu, ao invés de falar: não, nós vamos orar por essa pessoa está precisando de oração porque a pessoa caiu. Não, irmão, eu sei que Deus vai te levantar, não fica assim. Eu sei que foi algo assim terrível, né, que de repente todo mundo viu, mas eu tô aqui junto contigo em oração, você vai conseguir se levantar, não se rende ao diabo, não. O religioso, ele não faz isso porque ele não tem muita empatia, ele não tem amor ao próximo, porque ele segue a regras, é como a lei. Ele fala: olha, aquele ali, eu sabia que ele era profano, não presta mesmo, não presta. Aquele ali, terrível, sabia desde o início, eu estava vigiando, só esperando ele cair. Gente, sério, eu já ouvi pessoas que já falaram coisa do tipo. Eu fico horrorizada, mas existem pessoas assim no nosso meio, que ficam observando o outro como se fosse uma pessoa do próprio mundo, esperando a pessoa cair. Aí depois fala: sabia, me perdoe o barulho aí, sabia que não era de Deus, eu sabia que era... Gente, quem serve ao Criador, no mínimo tem amor ao próximo. Independente da placa da sua igreja, você não trata com indiferença a outra pessoa, outro cristão de outra denominação. Você não se sente mais santo por causa de qualquer outro motivo. A palavra fala nas profecias, para a gente finalizar aqui, porque o vídeo já está muito grande, que eu deixei para vocês aí, não vou colocar aqui, por favor, entre nos vídeos de segunda-feira, tá escrito Novo Céus e Nova Terra. Procurem aí, que vocês vão achar os excluídos. E eu coloquei outros títulos que mostram onde eles estão, onde estão essas profecias, tá bom? Já está escrito aí, por isso eu não vou me dar o trabalho de colocar aqui. Nas profecias falam de pessoas, o Criador fala assim nas profecias, de um grupo de pessoas que ele fala assim: olha só, porque vocês, aqueles que se acham mais santos, afastam o meu povo. Olha que coisa terrível, isso é uma profecia. Afastam o meu povo dizendo: sai daqui porque eu sou mais santo do que tu. Isso está escrito nas profecias, e isso é característica das pessoas religiosas. E essas pessoas na profecia, eu queria dizer, não dizer isso, eu queria dizer de outra forma, mas está escrito nessas profecias, né? Acho que talvez eu tenha que colocar aqui, que essas pessoas vão ter um fim muito terrível, principalmente porque estão se achando tão mais santos do que aqueles que verdadeiramente são filhos de Deus, que estão afastando as pessoas que são santas. Eu creio que isso serve para várias culturas, vários tempos, mas essas profecias também falam do fim, a respeito do fim. E muitas dessas pessoas, gente, religiosas, que têm feito isso, têm afastado pessoas que são do Espírito Santo, elas vão passar pela tribulação. E nessas profecias, infelizmente, falam, o Criador decreta a morte para essas pessoas, para aqueles que se acham mais santos do que os outros. Tem outra profecia que vai falar também desses religiosos, que são pessoas que... Entra aí, gente, por favor, nos vídeos de segunda-feira, Novo Céus e Nova Terra. Acho que já foi lançado para vocês aí, porque o Criador mandou lançar logo, então acho que eu já devo ter lançado para vocês, talvez até no mesmo dia. Vocês olhem lá, os excluídos, para vocês verem que o que eu tô falando aqui não é a minha opinião, está escrito lá, entendeu? Então assim, vejam lá, não sejam pessoas religiosas, porque o diabo usa a religião. Tem pessoas, por exemplo, que abrem
as portas, né, e fala assim, gente, mas fofoca é normal na igreja, mas está escrito, eu deixei para vocês nos vídeos de domingo as coisas que nos proíbe de entrar no reino dos céus, segundo está escrito no Novo Testamento. E nós vamos ver que a fofoca é uma das coisas que quem pratica não vai entrar no reino dos céus. Como a gente pode dizer que isso é normal no nosso meio? Como nós podemos dizer que isso é característica de um cristão? Isso não é característica de um cristão. Se está escrito na Bíblia que aquele que pratica a fofoca não vai entrar no reino dos céus, está condenado ao inferno, é porque está condenado ao inferno. Não adianta a gente mentir e inventar. Por que não? Mas eu tenho esse padrão. Eu sou fofoqueira pra caramba, mas eu tenho esse padrão aqui de santidade. Não vai adiantar o teu padrão de santidade na hora do juízo, na hora que você morrer, na hora que a gente morrer. Não vai adiantar. Ou a gente segue os padrões que o Criador pré-estabeleceu, ou nós seguimos rituais humanos e coisas que os seres humanos dizem que é santo, que é sagrado, e passamos por cima dos outros sem amor nenhum, e fazemos coisas que o Espírito Santo não falou, que não tem nada a ver. Ah, sim, a outra profecia que eu esqueci de falar para vocês, que fala dos religiosos, o Criador vai falar assim, por que vocês esqueceram de mim e agora seguem doutrinas humanas? Eu não estou inventando, está escrito nas profecias em Isaías, que vai falar a respeito da tribulação. Aí vai falar, por causa disso, eu vou fazer com que vocês passem por isso, por isso, por isso, por isso, que iria falar da tribulação. Então assim, gente, vamos ter cuidado com aquele padrão de santidade que nós criamos. Ok? Se vocês estiverem sendo religiosos, pedem para o Criador libertar vocês disso, porque o inimigo usa os religiosos para combater aqueles que são verdadeiramente filhos de Deus. E nem sempre aqueles que são verdadeiramente filhos de Deus vai estar nesse padrão que todo mundo considera cristão certinho. Ah não, para ser de Deus tem que ser assim, ó, igual esse daqui. É puramente o padrão bíblico. E não aquele com coisas, com enfeites, coisas que os seres humanos pegam para dizer, não, isso aqui também é santidade, porque Deus falou com base no que Deus falou. Então vamos ter cuidado, irmãos, porque está escrito nas profecias que falam da tribulação, e eu já deixei para vocês na segunda-feira, vocês olhem lá o vídeo de Novo Céus, Nova Terra, que é aqueles que se acham mais santos do que os outros e afastam aqueles que verdadeiramente têm um coração no Criador. São aqueles que vão passar pela tribulação e vão morrer, porque o Criador vai usar de ira contra essas pessoas, vai fazer justiça contra essas pessoas, porque o religioso, assim como essas pessoas, né, que o Criador fala nas profecias, persegue aqueles que são do Criador. Então vamos ter cuidado, não vamos ser aqueles que querem passar pela tribulação, amém? Fiquem em Cristo, o vídeo já deu um vídeo já deu um filme já. Um beijo, tchau, até o próximo vídeo. Tive que prolongar porque é muito importante a gente falar isso aqui, amém? Tchau.